Oiê! Está começando um vídeo um pouco diferente que, como vou colocar aqui para vocês, foi a pedido de vocês, de uma pessoa em específico. Beijos para esta pessoa. Você, por um acaso, já ouviu falar no nome Joana d'Arc? Ou Donzela de Orleans? Ou até mesmo Santa Joana d'Arc? Conhecendo ou não a história dessa Moana, te convido a ficar aqui e ouvir mais sobre a vida dessa figura histórica que foi essa mulher destemida, francesa, e que infelizmente no final de sua vida foi condenada injustamente. Está começando mais um Linha do Tempo, um quadro do podcast Isadora Falar. Jeanne d'Arc, ou Joana d'Arc, como conhecemos, nasceu no dia 6 de janeiro de 1412. Bom, é isso que a maioria dos lugares dizem, né? Porque, gente, é uma brigarada de especulações de quando que foi realmente a data do nascimento dela. E é aproximadamente esse dia, tá? Vamos adotar que esse dia porque é o que mais achei era sobre esse dia, mas ninguém tem certeza no final. Ela é filha de Jacques d'Arc e de Isabelle Romé. Joana era uma camponesa, filha desses dois que eu citei, e os seus pais possuíam uma pequena terra, uma pequena fazenda, e eles viviam do sustento que dava aquela terra, né? Tipo, plantavam, vendiam, trocavam, enfim. Eles, da própria terra, eles se alimentavam, eles vendiam, viviam disso. Mas além desse sustento, o pai dela cumpria funções como coletor de imposto local para o rei, algo assim. Não entendo muito bem, não fui muito a fundo para pesquisar ao certo qual a função dele nessas coletas de impostos. E a Joana, ela era a filha mais nova desse casal, que tiveram mais 4 filhos, ao todo 5 filhos. E a família dela era bastante católica, ela teve uma criação muito católica, assim, de religiosa, sabe? E isso é importante destacar porque foi muito significativo na sua trajetória de vida. Ela foi conhecida, Joana d'Arc, foi conhecida por ter liderado o exército francês em várias vitórias contra os ingleses e os borgonheses, que eram aliados dos ingleses, o que contribuiu para a eventual coroação de Carlos VII como rei da França. Joana afirmava ter visões de santos e de arcanjos que orientavam a ajudar o rei Carlos VII e a expulsar os ingleses da França e restaurar a paz na França. Joana d'Arc se disfarçava de homem para lutar. Ela se vestia com armaduras masculinas e cortava o cabelo bem curtinho, pois isso era mais prático também para cuidar e também mais seguro, por ser mulher, ser uma mulher que liderava as tropas de uma guerra. Além disso, o seu disfarce também ajudava a garantir respeito e autoridade entre os soldados. Tá, mas tipo, a Ilza, não sabiam que ela era mulher? Calma, gente. Claro que sabiam que ela era uma mulher. Durante a Guerra dos 100 Anos, as pessoas sabiam sim que ela era uma mulher. Especialmente os soldados que ela comandava e os líderes que acompanhavam, os militares e os religiosos da França. No entanto, a Mona adotava esses trajes militares e cortava o cabelo bem curtinho para facilitar tipo, a sua mistura, a sua integração entre os homens e até para proteger a sua própria integridade física, né? Porque assim, né? O exército vizinho vê lá num grupo de homens, alguém super destacado, visivelmente feminino, visivelmente uma mulher, para a época, né? Seria muito um alvo muito fácil
para a Inglaterra e os burgueses atacarem eles, entendeu? Tipo, porque eles sabiam sim, a Inglaterra sabia sim da Joana d'Arc. E ela era já um alvo muito que eles queriam ela para eles, capturar ela, entendeu? E daí ela não ia se entregar tão fácil, entende? Daí essa era uma forma de disfarce. Mas assim, não era segredo nenhum para o povo que ela era uma mulher, entende? Não foi tipo se escondendo que ela quis participar. Não foi esse o intuito. E ela também, a Joana foi assim como que começou o rolê dela na entrada dessa guerra. Ela foi apresentada ao rei Carlos VII antes de começar a liderar as tropas. E ele sabia claramente que ela era uma mulher, né? Ela convenceu o rei de sua missão divina e foi autorizada a liderar um exército, algo extremamente incomum para uma mulher naquela época. Os comandantes e soldados que lutavam sob o seu comando também sabiam que ela era uma mulher, obviamente. Embora fosse incomum e controverso, sua fé, suas vitórias e a sua autoridade nas batalhas rapidamente, tipo, fizeram ela conquistar, assim, ter uma moral ali, ó, um respeito lá em cima. O fato dela usar as roupas masculinas era uma forma de proteção, mas sua identidade feminina, tipo, realmente era reconhecida, sabe? E a população francesa que via, tipo, a Joana como uma salvadora divina também sabia que ela era uma mulher. E assim como seus inimigos, infelizmente, também sabiam, tipo, os ingleses de fato sabiam, e a sua condição feminina foi usada, infelizmente, numa coisa lá pra frente que eu não posso contar agora, senão é um spoiler. Portanto, assim, o seu disfarce masculino não era para esconder. Depois eu volto naquilo, tá? Spoiler. Portanto, o seu disfarce masculino não era para esconder a sua identidade, e sim realmente para facilitar a sua atuação nesse ambiente hostil que é a guerra, né? E perigoso. E ela se tornou um símbolo por ser uma jovem mulher liderando um exército com grande sucesso, algo tipo extraordinário naquela época e ainda hoje em dia, né? Vamos combinar que a Mona arrasou. Mas como nem tudo são flores, porque infelizmente não são, ainda não são, imagina naquela época. A Joana d'Arc foi capturada pelos borgonheses em 1430 e ela foi vendida aos ingleses e julgada por heresia e feitiçaria. Por que que ela foi julgada por heresia? Isso é uma questão que eu fiquei bem revoltada. Mas assim, espero que vocês entendam também. A condição feminina dela foi usada como argumentos nesse julgamento que a condenou por heresia, pois era inadequado uma mulher se vestir com roupas masculinas e desempenhar um papel militar. Então, um dos crimes que a gata cometeu, segundo a Inglaterra, era porque ela se vestia como um homem e porque ela era uma líder boa, por sinal, uma líder militar muito boa, né? Porque, né, demorou para eles capturar ela. E ela foi condenada e queimada na fogueira em 30 de maio de 1431, quando ela tinha apenas 19 anos. Pensa, 19 anos. Não é nada, assim, sabe? E ela fez tanta coisa, mas, tipo, é tão jovem, teria uma vida tão longa pela frente, e com uma vida tão curta, ela já fez tanta coisa admirável, sabe? E ela foi reabilitada pela Igreja Católica em 1456. Daí vocês me perguntam, Isadora, o que é reabilitação? Também não sei, fui pesquisar.
a reabilitação é como se fosse um perdão que a Igreja Católica deu em cima dela. Basicamente, eles revisaram todo o julgamento que ela teve em 1431 e consideraram injusto o julgamento e anularam o julgamento que a condenou à morte. Em 1431, ela foi lá acusada de heresia, feitiçaria, entre outros crimes, e após esse julgamento, que foi conduzido pelos ingleses e os aliados dele, teve aquele final absurdo que levou à morte, né? Mas anos depois, o rei que ela ajudou, o rei Carlos VII, tava com aquilo assim, de tipo, pô, ela ajudou ele, né? E ele não aceitava que ela tinha sido julgada por coisas que não eram verídicas. Por heresia, feitiçaria, tipo, de bruxa, sabe? Enfim. Daí, ele, talvez de forma de gratidão, não sei, porque com as vitórias dela e com a ajuda que ela deu a ele na guerra, ele voltou a ser rei, né? Ele foi coroado e a Inglaterra vazou da França. E ele entrou com um pedido para que o julgamento fosse revisado. Em 1455, a Igreja Católica iniciou essa investigação oficial para examinar a validade desse julgamento. Durante esse processo todo, testemunhas foram ouvidas de todas as partes, documentos foram revisados, e a conclusão do julgamento foi realmente que ele foi injusto e que foi politicamente motivado e repleto de irregularidades. Em 7 de julho de 1456, o Papa Calixto III declarou nula a condenação de Joana d'Arc, reconhecendo que ela era inocente e que todos os crimes que ela foi acusada não eram verídicos. E esse ato é conhecido, todo esse rolê, desde pedirem para revisar e realmente ser reconhecido, é visto como reabilitação, que significa que a sua reputação foi restaurada e que ela foi reconhecida como uma pessoa fiel e virtuosa. O que eu achei que é um pouco tarde, né? Enfim, porque infelizmente na época ela foi julgada e teve o fim que teve, né? Que coitada, enfim. Mais tarde, pulando para século passado, em 1920, a Igreja canonizou Joana d'Arc como santa. Para quem não é católico e não saiba o que é o termo canonizar, ou nunca se interessou e queira saber aí, fui atrás, gente. Joana d'Arc foi canonizada pela Igreja Católica em 1920, devido à sua vida de profunda fé e suas visões espirituais e seu sacrifício em defesa da França e da Igreja. Basicamente, o que motivava ela a lutar e a querer tanto defender a França seria essas visões que ela teria e essa motivação em busca de trazer a paz novamente para a França. Que, claro que isso foi muito bom para o rei, mas foi muito ruim para ela, que também foi usado contra ela no julgamento, né, que ela foi condenada, porque essas visões e essa fé dela inabalável, os ingleses e os aliados dele usaram muito como bruxaria também, entende? Então seria péssimo. Enfim, e voltando para 1920, a canonização, o que seria? Ela reconhece oficialmente como uma pessoa como santa, que seria uma pessoa que viveu a vida em virtude heróica ou que teve ou de martírio, que seria, já vou explicar depois para você porque que seria o martírio da Joana, né?
e que está em plena comunhão com Deus, sendo digna de veneração pública. Tá, as razões que levaram a Joana a ser canonizada. Primeira, profunda fé e obediência à vontade divina. Joana alegava receber visões e mensagens de santos, como São Miguel de Arcanjo, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida, que orientavam a libertar a França e restaurar a coroa do rei Carlos VII. Ela acreditava profundamente que estava cumprindo com uma missão divina, ela tinha muita fé nisso. E a segunda razão foi que a sua vida em virtude heróica. Ela demonstrou muita coragem, tanto no campo de batalha quanto ao enfrentar a sua perseguição e o julgamento que a levou à morte. Sua liderança militar e a moral durante a guerra na Guerra dos 100 Anos inspirou soldados e civis franceses. Terceira razão seria o martírio, que quando Joana foi capturada, julgada e queimada na fogueira em 1431, sob acusação de heresia, feitiçaria e bruxaria e mil coisas afins, ela se manteve firme em sua fé até o final. Dizem até que ela pronunciou a palavras religiosas durante quando ela estava na fogueira, né? Mas, enfim, como se fosse rezas e... Eu fico muito triste com essa história, porque assim, eu fico muita pena dela ter sido queimada, tá? Então, não estranha a minha cara meio desmotivada agora no final, não é nada contra a canonização, não é nada disso, é realmente que é uma história que me pega muito, sabe? Essa questão de injustiça com ela. Enfim, vamos seguir. A quarta razão seria a popularidade e devoção que as pessoas tiveram em cima dela depois da sua morte. Ela começou a se tornar uma figura de proteção da França, de veneração e inspirando muito a devoção dos católicos franceses e muita... como se fosse uma santa protetora, uma imagem protetora da França, principalmente nos seus momentos de crise, como também nos momentos de guerra que teve, principalmente na parte da Primeira Guerra Mundial. Foi bem em destaque na França a devoção que o pessoal tinha em cima da Joana d'Arc. E em 1920, então, ela foi formalmente reconhecida como santidade e baseadas no seu exemplo de vida e fé e no seu martírio. Essa é a história de Joana d'Arc, espero que tenham gostado. Foi bem resumido, porque mexe bastante comigo essa história, como eu já falei. Ela é uma história bem profunda, na minha opinião. Não teria como resumir tão pouco a grandiosidade que foi os atos que ela teve de coragem e quebras de barreira que ela teve, principalmente naquela época. Enfim, eu espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão para um próximo vídeo, podem mandar aqui nos comentários ou mandar em alguma rede social. Curte, compartilha, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo. Tchau!